Tá, vamos fazer então só pelo Instagram. Vou tentar filmar pra mandar pro YouTube, mas não sei se vai ter memória suficiente pra fazer isso. Vamos lá. Então a gente tá na quinta leitura, tá? A proposta aqui não é fazer um shiur de grandes explicações, não, porque isso fica pra parte dos rabinos. A ideia realmente desse programa que a gente se propôs é fazer a leitura simples do dia e a leitura do Rashi, tá? Então isso é para você, mamãe, vovó, para você, para as crianças também, que de repente estão aí sem poder parar para ler nesse momento, ou que querem ler junto comigo, tá bom? Então, para você que quer ler junto comigo, pega agora aí o Rumash, números, Bamidbar, tá? A gente vai ler agora a quinta leitura. Então vamos lá. Se você sacrificar um touro jovem com uma oferenda queimada ou ou abatida para cumprir um voto, ou com uma oferenda de paz, Shelamim, com um touro jovem, você oferecerá uma oferenda de farinha de 3 décimos, de farinha fina, misturada com meio hin de azeite. Você oferecerá meio hin de vinho como uma libação, uma oferenda de fogo, um aroma agradável perante Hashem. Isto é, o que precisa ser feito para cada touro ou carneiro, ou para cada cria ovina das ovelhas ou das cabras, correspondendo ao número de sacrifícios que vocês fizerem. Vocês deverão oferecer um número apropriado para cada um. Cada nativo, cada filho de Israel, deverá apresentar desse modo, a fim de oferecer uma oferenda de fogo, Ishê, de aroma agradável, Reiach Nihoar, para Hashem. Quando um convertido, um ger, vier viver entre vocês, ou que já está entre vocês, por todas as gerações, oferecer uma oferenda de fogo, um aroma agradável para Hashem, ele oferecerá o sacrifício da mesma maneira que vocês. Um estatuto se aplica para a congregação, para vocês. Um estatuto se aplica para a congregação, para vocês e para os convertidos que vivem com vocês. Um estatuto se aplica a todas as suas gerações, assim como é para vocês. Será também para o convertido. Diante de Hashem haverá uma Torá e uma lei para vocês, e para o convertido que vive com vocês. Então, aqui acabou a sexta leitura, né? Ela é uma leitura pequenininha, a sexta leitura da Parashat Shilar, do livro de Bamidbar. Ele está no capítulo 15, versículo 8 até o versículo 16. Agora a gente vai ler as explicações de Rashi, o que ele salientou em alguns versículos aqui que ele considerou importante de explicar. O que Rashi não explicou, dizem os rabinos que é porque realmente é para a gente entender no sentido literal, mesmo do jeito que tá? Rashi quis explicar aquilo que ele entendeu que poderia ter dúvida. Por isso, a grande importância, eu sempre falo, de sempre estudar o Rumash, a Torá, a Bíblia, com as explicações de Rashi. Não tem como entender a Torá escrita sem a Mishnah, sem a Haggadah, sem o Midrash, né? Então, por isso, o Rashi, o Rabi Shlomo Ben Yitzhak, ele realmente fez um trabalho de explicar cada passuco de todo o Tanar, ele tem explicações. E a gente precisa focar nisso, tá? Isso, como eu falei para vocês no início, não é um shiur, tá? A gente vai fazer só a leitura realmente para salientar isso. E aí, qualquer dúvida pode mandar para mim, eu encaminho as melhores maneiras de tirar essas dúvidas, tá bom? Então, ele vai salientar o seguinte, no versículo 10, fala assim, Isherear, Eino Musav Ela Alaminecha Veashemen Aval Hayain Eino Ishe Sheino Nitan Alaish. Então, o Urash está explicando o quê? Que no original está Ishereiar. E o que é Ishereiar? Né? Então, traduz então como oferenda de fogo
um aroma agradável. Isso se refere à oferenda de farinha e ao azeite. Mas o vinho não é uma oferenda de fogo, porque ele não é colocado no fogo. Então, quando fala enxerear, está se referindo à oferenda de farinha e azeite, que era feita no fogo, era preparada no fogo. No versículo 11, a gente vai encontrar o versículo, um trecho no versículo 11, o lachê, né? E aí, o que é o lachê? Ben shehu bakevassin, ben shehu beizim, quer dizer, para uma cria ovina, porque tanto é um filhote de ovelha como de cabra. Keves ou se são os nomes dados aos ovinos e caprinos no seu primeiro ano de vida. Então, quando uma ovelha ou uma cabra estava no primeiro ano de vida, então ele recebia esse nome, se. Por isso que é Shin Rei. Então, se se trata de um filhote de ovino. E aí, mais adiante, ele fala Ail, que é traduzido como carneiro. Mas por que tá Ail? Ben Sheloshá Asar Rodesh Veyom Echad. Este nome é dado a Ail. Ail é como se chama um carneiro a partir da idade de 13 meses e um dia. Ele passa a se chamar Ail. Tá? Antes disso, ele é chamado Keves, ou C, né? C, que é o filhote, é chamado C. O Keves. Kevas. Versículo 12. No versículo 12, ele vai salientar a seguinte parte. Kamispar asher tassu. E o que quer dizer isso, essa parte? Por que poderia dar dúvida? Kemispar haberemot asher takirivu lekorban. Kaha tassu. Nesahim lechol echad mehem. Kemisparam shel behemot misparam shel nesahim. Então, de acordo com o número de animais que vocês oferecerem como sacrifício, vocês deverão apresentar libações para cada um deles. Tá? Que ele está explicando. Então, se tiverem 4 animais, então são 4 libações, e etc. No versículo 15, então, para terminar, ele vai ressaltar o seguinte trecho. Kahen kager. Que ele quer dizer, né? Kahen kager, que poderia haver a dúvida, né? Porque só fala assim, então ele vai explicar. Kemoterem kenger. Então, assim como é para você, assim também vai ser para o ger, né? Que ele está explicando todas essas leis de como vai ser o sacrifício. Então, dessa mesma maneira, assim também será para o ger. Assim é a expressão idiomática da língua hebraica. Assim como o Ganeden de Hashem, né? Como fala Kegan Hashem Keretz Mitzrayim, né? Da mesma maneira como fala assim Kegan, então quer dizer como o jardim de Hashem, como a terra de Mitzrayim, que significa do mesmo modo como era na terra de Mitzrayim, assim era o jardim de Hashem. Ou em como a gente fala, Kemoni Kamorra, que é Ami Kamerra, né? Que a gente vai encontrar no livro de Reis, então, que diz, como eu, como você, como o meu povo, como o seu povo, ou seja, eu sou como você e as suas pessoas são como as do meu povo. Então, por isso tá Kahen Kager, que ele tem o Kaf 2 vezes, Kahem Kager, e eu já estou explicando isso. Que essa expressão está dizendo que da mesma forma como os Bnei Israel têm que oferecer, da mesma maneira a mesma lei é para o ger. Tá bom? E é isso, essa leitura é curtinha, é bem pequenininha. Vou incentivar vocês a fazer essa leitura. Esses livros são livros super importantes de adquirir, de Gutnick, traduzido pela Mayanot.
Vamos ler um trechinho aqui do Faísca da Hassidut, que é baseado no Mamad Shabbat da Parashat Shelach, do Rebbe. Então, assim, ó, qual é a conexão interna entre as leis de libação e o pecado dos espiões? Né? A Faísca da Hassidut sempre traz assim, algo a mais sobre o que a gente está estudando. Então, a libação do vinho, né, que é o colocar o vinho na oferenda, na minhá, no olá, etc., ele explica o seguinte: qual é a ligação disso, né? A conexão interna entre as leis de libação do vinho nos korbanot, na minhá, e o pecado dos espiões. O pensamento racídico ensina que há 2 métodos gerais pelos quais a pessoa pode se aproximar de Hashem: a expiração e a inspiração. Se a pessoa medita acerca da grandeza de Hashem e da felicidade completa que pode ser encontrada nos mundos espirituais, ela eventualmente alcança um estado para o qual deseja se retirar, se expirar do mundo. Expiração é, assim, um desejo automatizado de se elevar da existência material e se fundir com uma realidade superior. Então, sair dessa existência material e ir para a existência superior. Isso é uma maneira. Por outro lado, às vezes a pessoa experiencia a emoção oposta. Em vez de sentir o desejo interior de se elevar em direção a planos mais altos, ela recebe uma inspiração externa, vinda de cima, impulsionando-a a vir para a Terra e se envolver com o mundo físico com entusiasmo ainda maior, com o objetivo de santificar a existência material. Então, a partir daí, um sacrifício que é queimado no altar, no Mizbeach, até que seu sangue e sua gordura se elevem em fumaça, representa o modo de expiração, tá? Que é esse modo de que a gente se conecta com a Hashem, que está cada vez mais conectado com a Hashem, mas no sentido de sair desse mundo. A gente não quer mais estar aqui, a gente quer só saber de estar com a Hashem nos mundos superiores. Por outro lado, a libação de vinho, que é o derrame de cima para baixo, representa o caminho da inspiração, porque o vinho ele era derramado, né? Virava assim, ele caía de cima para baixo. Ele representa o caminho da inspiração. Assim, depois do pecado dos espiões, que representou o seu desejo de expirar das atividades mundanas e se retirar da vida física, então, o pecado dos espiões que a gente viu no início, né, dessa parashá, da Parashat Shelach, ele fala, o que os sábios explicam, que eles queriam, na verdade, eles não queriam se separar da vida espiritual, dedicado a estudar a Torá e só das questões espirituais. Eles queriam mais coisas espirituais e não queriam viver a vida na terra, não queriam arar, eles queriam só estudar a Torá. Eles achavam que assim eles iam estar fazendo a vontade de Hashem. Então, como eles pecaram por isso, por não querer se conectar com as mitzvot maciot, com as mitzvot de fazer aqui na terra uma moradia para Hashem, então a mitzvah da libação do vinho veio logo em seguida, representando a necessidade de a pessoa ser inspirada a voltar à ação, não só estudar, não só meditar e pensar na Torá, mas realmente colocar em prática as mitzvot maciot, fazer realmente dar de tzedakah, acender as velas de Shabbat, cumprir todos os detalhes das mitzvot de Taharat HaMishpachá, de visitar os doentes, né, de ajudar os pobres, de ser justo, né, de ajudar quem está com dificuldade.